para contar para o grupo aqui. Começa contando essa que tu já abriu, então conta Ah, não logo. posso, ela já me xingou em público. E agora? Ah, mas Grupo, quem Alicia, sabe Alicia. continua, daí a gente já pode começar a reunião. Ah, pois então. Não, um grupo. Depois ela vai contar aí quando ela quiser. A gente, Tá bom. a gente começou as relações mais estreitas lá em Paris, mesmo Então tendo. vamos começar, quem sabe, porque já temos Vamos! 108 pessoas presentes, Lia. Prazer em te receber falando para nós aqui de Porto Alegre, né? A Clínica Horizontes que organizou esse evento, que é coordenada pela Renata. E eu sou Ana Cristina, coordenadora da comissão científica, e é um prazer e muito obrigada, né, por estar falando para nós essa hora, porque para nós é boa tarde, são 18 horas aqui, para ti são 23. É, são 23 Então, aqui, são 11 da noite. 11 da noite, então. Então vamos começar, né? Porque a gente quer muito te ouvir. Vocês tiveram agora esse encontro em Paris e acho que vocês têm muito para nos transmitir. Eu vou ler, né, o teu mini currículo para quem não te conhece, porque acho que todo mundo que está aqui, né, sabe quem é Lia Batista, mas é importante, assim, eu pelo menos situar as pessoas. A Lia é psicóloga clínica, psicanalista da AMA, Associação Lacaniana Internacional de Paris, do Hospital Sud Franciellen, serviço de perinatalidade de 0 a 18 meses. É formada em movimentos gerais do bebê, de 0 a 5 meses, pela Associação Bobat de França. Sensório-motricista, abordagem André Bullinger, na Suíça. Tem especialização em autismo e distúrbios do neurodesenvolvimento pela Universidade de Paris 7. Mestre em psicologia da criança e do adolescente da Universidade de Paris 13. E muitos vídeos, né, interessantes que a gente pode assistir da Lia no Instagram, principalmente. Então, passo a palavra para ti, Lia. Depois a gente abre um tempo para as pessoas poderem fazer alguma pergunta, algum esclarecimento. Bom, muito obrigada, assim, por ter tanta gente presente em pleno domingo. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que é que eu vou falar? É, Não, juro que eu fiquei em pânico agora de tarde, que eu disse assim, que é que eu posso dizer que esse povo todo não sabe já? Fiquei quebrando aqui a minha cabeça. Quase que eu ligo para a Renata, mas ia ser pior, porque eu sei que a Renata ia dizer. Então, eu fiquei com meus botões. Rosita não vale rir, Ladjane também não pode rir. Então, eu estou ainda querendo saber o que é que eu poderia dizer para vocês que vocês já não sabem de qual é salteado. Todo mundo aqui que está aqui, eu acho que já que não trabalha com bebê, ou que trabalha com bebê, ou que quer trabalhar com bebê, conhece o que a gente chama de risco psíquico, não? Uhum. Hum. Ou não, né, Lia? Oi, Lia, tudo bom? Eu É, tô com o nome da Renata, mas eu sou a Manuela, tá? Não sei por que que meu nome tá com Renata. Ah, pois eu ia dizer quantas Renatas tem, que são muitas. É, Tá bem. eu também estava achando que eu estava enlouquecendo, já não era cedo, no começo da live. Não, é é quase a porque mesma pessoa. o Zoom da Horizontes às vezes já aparece com o meu nome. Mas Mas eu eu acho acho que podemos começar por aí. O que que são riscos, né? Eu acho é. que. Então, deixa eu ver se eu consigo organizar aqui meu pensamento, porque eu estava até agora em outra coisa, organizando a, a jornada de verão da Associação Lacaniana. A gente vai ter que falar sobre o ato analítico, e realmente foi uma coisa meio heavy metal para mim, sabe? Porque tem que puxar muito para os lacanês e eu não, eu detesto fazer isso. Mas bom, ah, todo mundo sabe a. Não, peraí, eu vou começar com uma coisa aqui. Vamos assim, vamos tentar ser um pouco mais organizadas. Ah, né?
E aí eu vou tentar colocar aqui esse pedacinho aqui que a gente quer. Tem umas coisas que eu acho interessante de dizer. Não, quem me conhece sabe que eu não sou muito de ficar, né, fazendo assim. Mas existe me perguntaram aqui em Paris, se qualquer pessoa podia ser é, membro da Associação Lacaniana Internacional. Pode. Você escreve para o secretariado da associação, pede para ser membro, paga uma quantia em euros e você tem o direito a assistir todos os seminários, tá? Então, a partir desse momento, você é membro da Associação Lacaniana. O que não é a mesma coisa que ser AMA, que é o equivalente para o pessoal da IPA de ser psicanalista didático, né? Então, nesse ponto aí, né, quando a gente vai crescendo, ficando velho, a gente um dia almeja chegar por aí. E aí me chamaram, porque a gente não pede, eles escolhem e disseram, não, a partir de agora você é analista membre. E foi assim que eu vi a ser. Então, tem essa diferençazinha, né, que às vezes eu vejo pessoas falando, eu sou analista dali, e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente toma gato por lebre, né, Renata? É, e aí eu gosto de fazer esses pequenos detalhes. A outra coisa que eu já vou entrar é que a gente ia falar hoje de risco de autismo e retraimento relacional. Me pediram para me apresentar hoje para um pessoal dali sabe aqueles dinossauros dali que tem mais quase 90 anos, não sei. É porque muitos aqui também, mesmo dali, não trabalham com bebês. Não sabem o que é o trabalho com bebês. O bebê não fala. Psicanalistas didáticos, psicanalistas que fizeram, como é que se diz, a própria análise deles com Lacan. E a gente tem que dizer que o bebê é um sujeito, certo? Mas de que lugar nós estamos falando desse sujeito e para esse sujeito? Como é que acontece o ato analítico quando a gente trabalha com bebês? Eu estava falando com a Rosita hoje à tarde, a gente viu um post, né, um vídeo, né, Rosita, sobre o trabalho do Lacan, baseado no seminário 11, sobre a questão do que é real, simbólico e imaginário. Eu falei, será que eu falo disso? Ou será que se eu falar simplesmente do fato do bebê ter um corpo e isso é real? Da mãe e dos pais trazerem, eu acho que aí vocês não estão me vendo, isso, não, trazerem histórias para esse bebê, sobre esse bebê, que histórias que estão lá de antes desse bebê e de como eles achavam que esse bebê era. E aí a gente trabalha com o imaginário. E a partir do momento que isso começa a ser dito, que isso começa a ser colocado em discurso, e que a gente vê de que maneira o bebê reage, o corpo do bebê reage a isso tudo, a gente está tentando colocar as coisas com o fundo do simbólico. Então, são coisas que eu acho que são bem complicadas, né? Assim, a Rosita daria muito melhor, e a Ladjane também, aula sobre isso do que eu. Eu trabalho de outra maneira. Então, assim, o que é que a gente vai fazer quando a gente recebe os pais com bebês que estão em dificuldades e com toda aquela história que vem dos pais? Então, para começar sobre isso, a gente vai dar uma voltadazinha, porque a gente vê hoje assim, tem que fazer, quem atende bebê tem que filmar bebê, agora tem que filmar, agora tem que filmar, tem que filmar os movimentos gerais. Gente, não tem nada, nenhuma novidade nisso. Olha só. Em 1943, vocês conhecem esse carinha, né? O Kanner. Opa, opa, aqui. Peraí, porque o meu PowerPoint voltou sozinho. Então, o Kanner, o que que aconteceu? Quando ele falou tudo que ele gostou de falar em 43, ele não procurou sistematicamente o que acontecia quando essas crianças autistas eram pequenas. Não sistematicamente, mas ele, como o gênio que foi, ele conseguiu detectar que tinham coisas naquela época. E olha, vamos lá, nós estamos em 43 de novo.
já tinham coisas do sinal de autismo nos bebês. Então, o que que ele já achou naquela época? Que faltava atitude antecipatória, ajuste postural, distúrbios alimentares e comportamentais, inatividade, lentidão, mudança de comportamento. Estou falando de bebês, hein, gente? Estou falando de criança grande, não. E falta de habilidades sociais, isso a gente vê no sorriso, né? Que os bebês já começam a dar desde cedo. Então, vamos dar uma puladinha aqui para o que é que a gente tem como retraimento relacional, porque essas características aqui que vocês estão vendo, olhem de novo: falta de atitude antecipatória, ajuste postural complicado, distúrbios alimentares e comportamentais e falta. Isso tudo era para os autistas, ok? E quando a gente vai falar de retraimento? O retraimento, eu procurar essa definição, né? A ação de se recolher para dentro de si mesmo. Eu não estou conseguindo ler. Ah, não estou conseguindo ler porque o Zoom não deixa. E o que é que aconteceu com o Zoom? Ele desapareceu. Peraí, já sei como é que eu vou fazer isso. Pronto. Hum. Então, a ação de recolher para dentro de si, de se retrair, para se defender, para preservar a própria personalidade. Então, essa é a primeira definição do retraimento relacional que já se via desde os primórdios que a gente foi falar de autismo. Aí eu corto aqui e a gente vai pensar em uma coisa. Lia, se já tinha, desde a época do Kanner, em 43, detalhes sobre o que é que acontece com as crianças que ficaram autistas. Por que que a gente está fazendo isso só agora? O que foi que aconteceu que a gente, durante essas décadas, nós simplesmente pulamos uma coisa que já estava lá? Em 1970, vocês que sabem quem é o Meltzer, né? Em 1970, o Meltzer disse: o autismo vem dos bebês. Só que ninguém ouviu. 1970. Nós estamos em 2025. E o cara já tinha falado que o autismo vinha dos bebês. Aí tem aquele louco daquele Bertenheim que falou que tinha as mães geladeiras. Simplesmente a gente apagou esse dado que já estava lá. A gente apagou. Por que que a gente apagou isso? Eu fiquei tentando quebrar minha cabeça, já estava lá como pesquisa, por aquele que trouxe a definição do autismo. Por que é que a gente não viu? Porque ainda hoje nós estamos na mesma dificuldade de como é difícil olhar a primeira infância e os bebês. Existe algo, eu acredito, que de preservação da espécie, sabe? Gente, é melhor a gente não falar no que está quieto. A primeira infância, o 0 a 3, é algo tão complicado para se mexer. Quando a gente fala de sexualidade infantil, ainda hoje é aquela loucura que foi na época do Freud. Então, essas características do autismo e são as mesmas do retraimento relacional. Qual é a diferença? Alguém aqui sabe me dizer qual que é a diferença? Oi, tem um monte de psicanalista aqui e de bebês, né, dona Josi, que já poderia falar. Por que é que a gente diz risco de autismo e retraimento relacional? Todo retraimento relacional é autismo
É risco de autismo? Não, graças a Deus. Mas todo risco de autismo tem retraimento. Então, é essa a maneira que a gente tem que olhar. Todo risco de autismo tem retraimento relacional. Então, peraí, Lia, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu vejo um bebê com retraimento relacional, pode ser só retraimento? Pode. Pode ser só retraimento. E a grande maioria é só retraimento. Graças a Deus, eu olho, é assim, eu estudo e discuto e trabalho com a Cristina há 25 anos e eu tive pouquíssimos bebês com risco de autismo. Estou muito feliz. Eu tive um, eu pensei agora, assim, qual bebê que eu vou falar hoje à noite? Eu tive um que foi me enviado pela Nick Beaulieu. Vocês sabem quem é a Nick Beaulieu? Aquela osteopata que trabalha com a Cristina. Li esses pais não querem ir para o sistema público de saúde. Queria um analista. Ele já está com 7, 8 meses, já está muito grande. A Cristine não vai aceitar. Tu aceita? Eu digo, tá, manda para mim. E o menino realmente, com 7, 8, ele tinha tudo de um retraimento relacional. Ele não olhava para a mãe, não olhava para o pai, ele tinha uma hiperlaxicidade nos membros inferiores, ele se balançava, não, tinha seletividade à medida. Eu comecei a ficar desesperada. Meu Deus do céu, pronto, chegou o autista. E aí a gente começou a trabalhar com a mãe. Existia uma questão da mãe muito importante em relação à sua própria maternidade, de como ela via a sua maternidade, de como a mãe achava que ela deveria ser mãe, ela achava que ia ser mãe de uma maneira, a mãe dela achava que ela tinha que ser. Aquelas brigas bonitinhas que a gente conhece muito no consultório, né? Brigas internas. Esse bebê mudou de bairro em Paris, foi morar no sul de Paris, ficava muito complicado para a mãe. Dei o telefone e o endereço do CAPS mais próximo e não podia fazer mais nada. 2 anos e meio depois, esse bebê volta. E a mãe chega e diz assim, me escreve, diz, olha ali, aí eu olhei assim, achei o nome parecido, e ela veio com ele porque ele tá com birras insuportáveis. Não tomo banho, não escovo os dentes, não faço nada. Mas eu não lembrava quem era o bebê. Quando eles entraram, que ele começou a brincar, que ele sentou na frente dos brinquedos da mesma maneira, me veio aquele flash assim, eu esperei acabar a sessão, corri nos meus vídeos e fui ver ele pequenininho. Eu teria dito que ele ia ser autista, com toda certeza. Ele estava com risco mais, 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 mais. E a criança não é autista de jeito nenhum. O pior, ele é alto potencial, mas não é autista do tipo Asperger. Ele tem um vocabulário estrondoso, ele não tem nenhum problema motor, como eu achava que ele talvez fosse ter, e a mãe já teve outro bebê. Então, assim, são maneiras de ver como aquilo vai evoluir. Eu acho que eu coloquei uma vez uma frase na época do Covid, eu estava indo estudar na Suíça, fazer a formação do Boulanger, e o ministro da Saúde suíço, na época do Covid, ele tava aquela confusão, bota máscara, tira máscara, fecha a casa, fecha tudo, e aí ele disse que ele tinha que tomar uma atitude, e ele está dizendo assim, ele saiu assim, precisamos agir o mais rápido possível em relação ao Covid, tá, gente? E o mais devagar que é necessário. Eu disse essa frase e a frase para quem gosta de trabalhar com bebês. Precisamos chegar, começar o mais rápido possível, o mais cedo possível, e a gente tem que ir o mais devagar que necessário. Porque se eu tivesse colocado, puxado a sineta de alarme para esse bebê que eu vi, que ele tinha, que eu achava que ele tinha tudo, tinha risco, plus, mais, eu teria quebrado a cara. Então, assim, existe
O que eu vejo hoje, o que as pessoas me perguntam quando me escrevem é: o que é que eu faço? Gente, eu já tive tanta mãe me escrevendo pelo Instagram, mandando vídeo dos filhos, dos bebês. Ele não olha pra mim. Ele não quer ficar no meu colo. Ele é autista já, né? Aí eu falei: qual a idade dele? Ah, ele vai estar com 2 meses e meio. 2 meses e meio. Não, vamos fazer o seguinte, vamos voltar no pediatra, vamos começar pelo pediatra de novo, mas assim, a quantidade de produções de novos autistas é sem tamanho. Então, quando a gente vê o risco, que a gente acha que é risco, a gente tem que pegar os dois freios, dar uma puxada assim. Peraí, o que eu tô vendo é o que existe ou porque eu tô procurando ver alguma coisa? Hoje a gente não olha mais para um bebê e vai falar das capacidades dele. A gente olha e vai procurar o que está dando errado já. E isso é uma má formação da psicanálise e da psicologia, sobretudo. Por quê? Porque nós nos construímos em cima das patologias. Então, nós vamos procurar, quando vemos nossos pacientes, onde é que eu vou ticar para uma sintomatologia. E a gente vai juntando, tá ficando que nem psiquiatra, faz 1, 2, 3, 4, embaixo faz o somatório e dá o F34, F32 ou 91. Se eu agradeço a formação do Bilonger, foi porque com o Bilonger a gente aprende uma coisa: tudo vem da criança. E a única coisa que aquela criança precisa é nos dizer em que local do desenvolvimento ela perdeu o apoio. E o nosso trabalho é dar o apoio para ela. Ponto, fecha aspas. Será que a gente consegue olhar para um bebê e ver aonde é que eu posso ajudá-lo, ao invés de dizer onde é que ele está mal? Que tipo de estudos nós estamos tendo, procurando, estudando para procurar defeitos, procurar distúrbios, procurar patologias? Acho que eu vou beber um vinho para ver se eu me acalmo, que eu já tô agora, acho que eu tô vendo que eu tô meio quente. Mas eu acho isso uma pergunta para mim é muito mais importante, porque tudo que eu possa dizer para vocês de teoria, vocês entram no Dr. Google, no Dr. GPT e vocês acham. Mas o questionamento de que maneira eu trabalho, de que maneira é a minha visão do trabalho que eu faço, isso vocês vão ter sempre que ver com outros analistas. Oi, Natália. Vou beber porque tá ficando pesado. Natália, não tá, você tá sem microfone. Ou sem volume. Natália, você levantou a mão, mas não dá para ouvir você. Acho que tem que liberar aí a voz dela, não, Renata. Cadê o rapazinho que tava ali? Eu não sou o host, então como é o nome do rapaz? Ah, o André, tá aí, o André. Vamos lá, André. Gente, Assim, saúde. ó, o que que acontece? Você diz assim, por que essa necessidade? Hoje a gente vai percebendo o quanto existe um mercado para o autismo. E aí, há muito tempo atrás, quando as crianças tinham febre, quando as crianças tinham vômito, tinham diarreia, todas elas tinham virose. Então, você passava no pediatra, o pediatra dizia, é virose. E ninguém investigava de fato o que uma criança tinha. Vomitou, teve febre e diarreia, é virose. Hoje, a criança, quando ela tem uma dificuldade na comunicação visual, quando ela tem um retraimento de fala, quando ela tem uma seletividade alimentar, entre outros pontos que também fazem parte do retraimento relacional, automaticamente os profissionais estão laudando como autista. E a condição hoje de nós psicanalistas, eu vejo que é realmente esse ponto que você colocou.
É fazer essa desconstrução e entender que nem toda retraimento relacional é autismo, que a gente precisa trabalhar as potencialidades. Mas é difícil, porque existe um mercado que induz, e assim, eu vejo que é um mercado que necessita que essas crianças se tornem autistas. E aí, ao passo em que essas crianças vêm laudadas, existe um único tipo de intervenção propostas para elas, o ABA, que se elas ainda não são autistas, pelo ABA elas vão se tornar. E aí, assim, esse é o ponto. Nós precisamos nos questionar, que é o que você está falando. E nem tudo é autismo. Mas as mães chegam no consultório sempre assombradas por isso. Porque não olhou, está com seletividade alimentar, está com uma dificuldade na interatividade, é autismo. Só se fala nisso, Lia. É só isso. Renata, agora a André tem Peraí, que. que eu tenho que. Eu tô Ah, tentando aqui fazer. Cadê tu? Como é que eu libero isso aqui, Renata? Tô tentando liberar todo mundo. Ai, Jesus do céu. André, tu consegue fazer? Não tô conseguindo aqui. Não tá liberada, Renata. Ah, Renata, faz leitura labial. Agora deu. Eu acho, Lia, tá. Primeiro, a gente estava conversando antes de começar, mas quero te dar, né, as boas-vindas, boa noite e te agradecer. Eu acho que tu começaste tocando um ponto super importante, que são as nossas formações. Quando tu falaste dos psicanalistas, eu vou te dizer assim que eu não me lembro se é 2016, 2018, um congresso, eu acho que foi da FEPAL, tá? Da Federação Latino-Americana de Psicanálise, que a conferência magna era do Bernard Goes. E na época, alguns colegas assistiram, eu me lembro que eu fui assistir, eu acho que é o Congresso de Cartagena da FEPAL, se não me engano é isso. E outros vários não foram. Muitos analistas, né, de sociedades renomadas não foram assistir porque, afinal de contas, o Goals ia falar de bebês, né? Então, assim, tu começaste falando disso, das nossas formações, seja em sociedades reconhecidas pela IPA ou não, ou cursos em geral, eu acho que olhar para o bebê tem sido uma dificuldade. E talvez o caminho, às vezes, que se escolha também não seja o mais adequado, porque acaba sendo o caminho esse que tu dizia, da patologia, né? Mas eu acho que começamos por aí, assim, por essa necessidade das formações, e por isso a gente está aqui também falando disso, né? De poder olhar para o bebê, e achei fantástica essa tua frase, assim, acho que tem que ser um lema, é olhar para o bebê e ver onde é que nós podemos dar suporte a ele, né? O que que ele está precisando assim, do analista, do físio, seja qual for o profissional que está do outro lado. O que que nós podemos ofertar para esse bebê? E não procurar ali. Mas eu acho que realmente o problema são as formações. Por outro lado, que bom que a gente passou a olhar para o bebê, né? Porque até então acho que se olhava muito menos, ainda com muitas resistências. Obrigada. Tatiana, Boa noite, Lia. Queria dar boa noite a todos. Eu acho que tudo que a Lia falou é extremamente válido, mas eu queria contar também assim uma experiência pessoal. Por exemplo, eu sou capacitada, sou gastropediatra capacitada em autismo, e eu vivenciei isso na minha família. Minha sobrinha ela é TEA, nível 1, com altas habilidades, e com 6 meses eu já acompanhava ela como pediatra. Ela já começou assim, na verdade, antes, com os 3 meses, ela não fixava bem o olhar para a mãe quando ela amamentava, ela começou um desmame precoce, e aí ela teve que ir para a mamadeira ela mamava bem. A introdução alimentar dela foi muito sofrida, mesmo fazendo fono, TO, nutricionista. E aí a gente começou a reparar alguns sinais logo bebê. Só que o que nós fizemos? Não focamos no diagnóstico, focamos na intervenção precoce. E hoje ela está super bem, ela é um TEA nível 1 com altas habilidades, mas consegue fazer tudo, tem autonomia, ela assim consegue ter uma vida social
com outras crianças, abraça, beija, coisa que quando ela era pequena ela não conseguia ficar no seio da mãe porque ela tinha aversão a ficar no colo. Então ela não conseguia comer porque ela tinha aversão aos alimentos, ela conseguia algumas texturas, ela conseguia comer, mas aí a gente, será que ela é disfágica? Eu era gasto também, né? Será que ela está com disfagia? Será que ela tem algum problema gastrointestinal? Será que ela tem refluxo, a pele vê, enfim, virei ela do avesso, mas não, era uma questão realmente comportamental, mas ela recebeu intervenção precoce e hoje ela está maravilhosa. Hoje vocês não laudariam minha sobrinha até a nível 1, mas ela é laudada, que ela passou precocemente com neurologista, passou precocemente com nutricionista, com fono, com físio, com TO, que ela girava, rodava, enfim, tinha toda a estereotipia. Hoje ela não tem mais, assim, tem um hiperfoco em dinossauros, tem as altas habilidades dela, mas abraça, beija, ainda tem um pouquinho de seletividade, mas já come quase todos os grupos alimentares. E eu só agradeço a minha formação, assim, que eu fiz pós com a doutora Lilbiana Arantes em autismo, eu já tinha vários cursos de autismo antes da Bia manifestar. Então, esse olhar para o bebê é fundamental. A gente sempre fala da intervenção precoce, não importa o diagnóstico, percebeu, tem a intervenção. Era isso que eu queria passar para vocês. Eu tenho vários casos na família, então a gente já tinha um olhar um pouquinho mais amplo também. Certo. É, como é que eu poderia dizer agora? É, sinceramente, eu não sei mais o que é que nós diríamos que a gente, o que é que são crianças, crianças arteiras, crianças que gritam, crianças que nunca gostaram, como eu nunca gostei de comer feijão na minha vida, tinha que ser forçado, né? É, e crianças que realmente são portadoras do autismo. Porque quando eu vejo hoje as pessoas falando, assim, eu tenho mães que me ligam e que me escrevem, e elas dão uma descrição do filho muito com um jargão muito mais específico do que o meu. Então, assim, aqui na França não tem essa coisa de suporte, viu, gente? Autista não é autista, tá? E não é, você já sabe, não é neurologista que dá diagnóstico de autismo na França, é psiquiatra infantil. Então faz uma diferença Uhum. já muito, muito grande. Mas é, não existe mais criança normal. Difícil. Tudo é patologizado, tudo virou doença, tudo virou função, tudo virou capacidades, tudo virou. Não sei. Eu acho que nós que estamos trabalhando com bebês somos ainda mais responsáveis do que a grande maioria. Porque a gente estuda isso. Então não dá para dizer eu não sabia. Até que ponto os bebês que nós recebemos ou os bebês que nós olhamos, né? Às vezes não precisa nem a gente está na rua, né? E está olhando e vê bebê e vê criança brincando e aí parece que liga assim uma coisa e faz. Eita, ela já tem isso, vê ela fazendo aquilo, isso aqui. E cresce, floresce. Se tem um negócio, vocês sabem, né? Basta ter ler o Freud na questão quando ele fala das massas. Se tem um negócio que cresce super rápido, é medo, né? É assim, se multiplica em meiose. O pavor de que aconteça alguma coisa com um bebê é tão grande. Essa questão do retraimento. Vamos voltar aqui para eu falar menos de política hoje. Ah, quando o bebê tem um retraimento, o que é que foi estudado por muita gente, desde 1900 e bolinhas, entendeu? A gente passou pelo Spitz, que realmente é o que unificou toda essa questão do retraimento. Já tinha muita gente que tinha estudado antes, né? Então, nós temos bebês que não gostam de olhar, que não têm vontade de olhar. A gente tem bebês que não gostam de serem tocados. Nós temos bebês que não gostam de comer. Nós temos bebês que fazem que mexem com o corpo de uma maneira que torna o carregar muito complicado.
Mas passa, passa. Muito desses bebês, quando eu digo intervenção, gente, é um olhar em cima para aquele bebê, um olhar para aquilo que está se construindo lá. Às vezes é o suporte que aquele bebê precisa para poder passar aquele cap, aquela trocada de capacitações do que ele pode fazer, do que ele pode mostrar, e ele não vai. Não é autismo. Olha, eu todo dia quando eu recebo o bebê, olha, quarta-feira à noite era meu último, digo, meu Deus, quando eu abro a porta era um bebê de 6 meses. E aí ela disse, olha, foi a pediatra tal que me mandou e o menino estava para variar, como vocês sabem, com problema do sono, né? Parece que tem uma placa no meu consultório assim, sono. É, linda, linda. E o que que acontece? Ela adormece bem, mas acorda 6, 7 vezes na noite, chorando. E agora a mãe, uma mãe super calma. Olha, eu deixo esperar um pouco, eu vou depois. Durante o dia ela come sem problemas, ela nem tem nenhum problema para se alimentar. Mamou. Mas aí quando a mãe pega ela no braço, ela pega os braços, a mãe Tatiana. pega. Isso. Quando desculpa, quando ela dá os braços para a mãe, quando a mãe pega, que põe ela nos braços, o que acontece? Ela desce. Então, eu pensando nessa história, eu fiquei lembrando de outros bebês. O que é que fez com que eu aprendesse a achar uma ferramenta que me auxiliasse nessa diferenciação entre risco de autismo e retraimento? É uma coisa chamada tempo. Muitas mães de bebês que vieram, que ficaram autistas depois. Eu tenho uma que eu tenho um vídeo que ela é antigo esse vídeo, mas eu nunca usei porque eu não sei, acho que eu não lembro, eu nunca pedi para essa mãe se eu poderia. Ela deixou filmar, mas não que eu pudesse usar. Isso eu sou extremamente rigorosa. Ahn, e ela me disse assim, ela chegou e disse, a senhora acha que ele é muito novo para ver? Ele já tinha 3 meses e meio. Eu falei, não, já era para ele estar vendo, me vendo? Aí eu disse, mais ou menos, né? Aí ela disse, porque olha, eu coloco aqui e ele não me olha. E ele não olhava mesmo. E aí eu fiquei assim, disse, o que que eu faço? Esse bebê não olha. Esse bebê não olha mesmo. Esse bebê não fica no braço da mãe. Esse bebê não quer mamar. Esse bebê não dorme de noite. Pronto, mais um que tinha que, se eu tivesse feito a etiquetagem, tinha dado risco de autismo em alto grau. Essa mãe contou uma história na segunda sessão, que ela vinha da Argélia e que ela tinha visto a guerra. E na guerra ela disse assim: eu vi. Aí ela pegou o bebê, botou assim a mão em cima dos ouvidinhos dele e disse: eu vi matarem muitos bebês. Eu gelei, assim, fiquei assim, sabe, translúcida, assim, meu Deus do céu. Mesmo se ela tapou os ouvidinhos dela, o que passou para esse bebê, talvez ele não tenha ouvido as palavras, e não sei se acha que ele já entendia, mas a angústia, o peso, o fantasma de morte que essa mãe carregava. Quando ela conseguiu, eu disse, bom, vou chamar aqui uma colega, pegou o bebê aqui, fica aqui um pedacinho, vamos conversar aqui comigo. Quando ela conseguiu soltar isso, e ela chorou, 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 veio mais 2 outras sessões que ela veio sozinha, chorou, 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 e contou tudo, passou, disse que agora ela, acho que eu deixei para trás. Eu disse, vinha com o bebê. O bebê estava olhando.
Eu vi essa criança de novo, ela voltou anos depois para me ver. Então, cada vez que eu digo, vou passar, puxar o freio de mão e esperar um pouquinho, mas esperar não é esperar sem fazer nada. É esperar atendendo, mas com o freio de mão no meu pensamento, nos meus afetos, na minha maneira de trabalhar, porque aquilo ali que eu estou fazendo, gente, o que você diz, o que você faz, o que você não faz quando você recebe uma mãe ou um bebê, tem efeito de ato analítico. Se você pega e acha que vai dar alguma coisa, você pode ter os pais sentem na mesma hora. Então, do que é um retraimento, pode ser um autismo? Pode. Lógico que pode, tem muitos que são, mas nem todos. No retraimento a gente pode ter o quê? A gente pode ter dificuldades sensoriais. E eu não sei o que aconteceu, não sei se é porque a gente Bom, gente, a gente não descobriu a sensorialidade agora, não, né? Piaget já se foi faz anos, a Júlia Guerra também, né? Não foi ontem que descobrimos. Ah, mas tem a questão sensorial do bebê. Gente, Mas agora todo mundo tem disfunção sensorial. Todas as crianças têm. Todos os adultos. Não ficou ninguém. Minha filha perguntou outro dia, disse, mãe, tem uma menina na minha faculdade que ela é meio assim esquisita. Tu acha que ela é autista? Eu disse, filha, como é que eu vou saber? Ah, mãe, é porque ela é assim, 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 começou a me explicar. Eu disse, eu não sei, não sei. Mas vai servir para quê se eu lhe disser isso? Aí ela olhou para mim e disse, na verdade, eu acho que não vai servir para nada, não. Aí eu disse, eu também acho que não vai servir para nada, não. Mas é porque eu acho que quando ela diz, mãe, que ela é autista. Aí eu disse, para você mudou alguma coisa? Ela disse assim, porque a senhora já viu tanto autista que aí eu disse que não. Minhas amigas disseram, e aí, tu acha que tu vai ter mesmo? Eu disse, ah, minha mãe já viu tanto que disse que não morde, não. Então, essa questão do que é que se acha, como se vai fazer e o que a gente pensa, passa, contribui-se. Fortaleza, eu tive uma mestra na minha vida, que foi a maior que eu tive até hoje, que foi quem me chamou quando eu estava dentro da faculdade para dar aula dentro da maternidade escola, lá em Fortaleza, que é a doutora Maria Helena Cardoso, é, e ela dizia assim, Lia, eu não sei por que que o povo fala tanto da loucura das crianças e dos bebês. A grande psiquiatra infantil, uma grande psicanalista, ela dizia, mas o sintoma é nosso. Eu falei, como assim nosso? Ela é do bebê, do pai e meu. Eu falei, não, mas eles vieram para ver eles que estão ruins. Ela disse, não, se você está ali, ele faz parte, ele lhe engloba. E você faz parte e você contribui. Isso me deu um peso da responsabilidade de quando eu recebo bebês, de saber que naquele momento ali eu faço parte. Ah, vamos virar esotéricos, tá? Vamos esquecer a psicanálise, vamos virar esotéricos. Estamos três pessoas, todo mundo tem um campo de energia, né? Não dá, não precisa nem ser esotérico, para falar de física quântica. Nós somos pura energia. Se tem dois ali que está dando problema e eu chego, não vai mexer? Lógico. Vai fazer parte? Vai. E pode fazer parte da solução também. Mas onde é que eu posso achar que, opa, a coisa vai ficar realmente complicada ou vai passar? Pessoalmente, da minha experiência, eu só posso falar desse meu lugar aqui. Que quanto mais devagar eu vou, mais a coisa melhora. Se eu avançar nos medos, se eu avançar naquilo que eu acho, se eu não deixar aquele espaço para ter o espaço. Quem já viu um pouquinho de psicanálise, o mínimo, sabe que o desejo precisa de uma coisa chamada vazio para nascer. É assim, falando grosseiramente. Então eu tenho que aprender a instaurar o vazio, mas é um vazio que vai estar dentro de mim também, que é aquela tal daquela castração horrorosa. Então, para que eu consiga dar para aquele sujeitinho, para
aquele casal parental, para aquela família, para aquela avó, para aquela pessoa que traz do abrigo aquele bebê. Uma instauração de uma falta que seja aquilo que vai fundar o desejo do sujeito, que seja dela, que seja dele, que tem 2 meses. Porque, gente, quando a gente diz que. Lindo, né, François Doutores, que o bebê era um sujeito. Gente, se é sujeito mesmo. É do começo ao fim. Se é sujeito, tem desejo. Se tem desejo, tem falta. Então, eu vou trabalhar da mesma maneira. Eu vou tentar, dentro do ato, dentro do setting analítico, instaurar uma falta para ver o que é que vai sair daquele desejo. Daquele desejo eu posso costurar. Mas isso é a minha história do desejo do analista. Como é que eu instaurei a minha própria falta? As minhas próprias limitações para poder trabalhar com aquilo ali. Ou eu quero, como é que o Freud dizia? Cuidado, as primeiras coisas que a gente tinha que tomar cuidado quando trabalhava com psicanálise era o furor curantes, né? De querer rapidamente que o sintoma desapareça, que fique bom. E que bom o escambembal, gente. Todo mundo tem seu sintoma para poder viver. Se nós partimos desse princípio, aquele bebê com aquele casal parental, eles estão harmonizados temporariamente. Pode ser em pura pulsão de morte, tudo bem. Mas não pode mexer muito rápido. Você tem que dar apoio para que aquilo que está complicado, para que aquilo que está entroncado, engessado, possa aos poucos fazer uma decantação. Ah, Lia, mas o bebê não dorme, o bebê tá chorando demais, ele tem alergia, ele vomita, tudo que ele come sai por baixo. Existe um tempo atrás, quando a gente recebe bebê. Quem recebe bebê já notou isso. Até as médicas. Acho que as médicas ainda mais. Tem que achar solução, tem que achar solução, tem que achar solução. E aí o que que a gente faz quando a gente faz isso? A gente atravessa, apaga, põe para baixo o sintoma e ele desaparece sem ter sido escutado. O bebê que está com retraimento, ele precisa que eu acredito que a gente seja 2 vezes mais lentos, mais devagar do que os outros. Intervir o mais rápido possível e o mais devagar que necessário. Considerações? Domingo, né, gente? Que coisa. Ué, vamos lá, gente. Gente, isso aqui não é aula, tá? Oi, Lia. Lia, Oi, tá Ana. me ouvindo? Tô. Então eu só queria acrescentar que a Bia, ela foi laudada com 2 anos, passando por psiquiatra. Minha família é toda de médicos, então assim, meu pai é médico, minha irmã é médica, meu irmão é médico, minha cunhada é médica, mãe da Bia. E aí ela foi laudada por psiquiatra, por neuro, por psicanalista, por psicólogo. Foi uma equipe multidisciplinar. O meu pai é TEA. A minha irmã é TEA, o tio paterno é TEA, então não foi um laudo equivocado, assim, foi só uma atenção a uma criança que já tinha várias neurodivergências numa família de neuroatípicos. Então, assim, o dela foi visto com maior carinho e a gente não queria laudá-la, pelo contrário, a gente tinha essa questão de você não vai modificar nada na vida dela, que eu laudo. Mas aí foi essa equipe multidisciplinar que laudou com 2 terapias, mas não foi nada de intervenção, assim, de quererem diagnóstico, porque, pelo contrário, nós não queríamos o diagnóstico, porque não ia modificar absolutamente nada se ela tivesse uma questão de uma vida normal, assim, uma vida funcional para outras crianças. Então, o nosso caso era exatamente o contrário, a gente não queria
Mas é que aí ela preencheu os critérios, aceitamos, e hoje ela não tem a nível 1, mas ela não era nível 1 anteriormente. É que aqui no Brasil tem essa questão, né? Mas aí ela passa com tudo. E aqui a gente segue no Brasil corretamente com os melhores especialistas e fazendo tudo, mas não foi algo que a gente queria laudar de forma nenhuma. Então foi exatamente o contrário. É porque a família tinha muitos casos, aí por isso que a gente teve uma atenção maior. Tá certo. Ladiane? Tá. Cadê o André para liberar o som aí? Pronto, Ladiane, abriu. Obrigada, André. Eu acho muito importante isso que você coloca ali, o lugar do sintoma, né? E o sintoma enquanto um enigma, né? Nisso que, assim, e muito essa direção de tratamento na clínica com os bebês, mas em qualquer clínica da infância, né? De que a gente vai atrás do enigma do sintoma, né? Ou seja, por que aquele sintoma está se presentificando? Está anunciando o quê da dinâmica parental e do lugar dessa criança, né? E isso que você destaca, o lugar do analista também nesse sintoma, né? A questão da transferência, quanto isso situa diferente. E a gente vai no sentido de apostar na potência do sujeito, né? Acho muito importante isso que você coloca, porque isso muda a perspectiva da clínica. Totalmente. Totalmente. Acreditar na potência, acreditar naquilo que, no vir a ser, né? Ah, é muito mais produtivo a nível de clínica do que conhecer todas as patologias. Isso. Essa aposta no sujeito, que é isso que Lacan nos deixou de legado, não é uma coisa fácil, porque nem todos os. Nós nem sempre conseguimos fazer uma transferência positiva com todos os pacientes que nós temos, né? E quando perguntaram para o Freud como não sentir isso, ele disse: não tem como não sentir. A única coisa que você pode fazer é ir fazer supervisão. Só. Mas isso a gente também tem que estar consciente, assim. é, eu estava num. Assim, quem me conhece sabe que eu prefiro conversar esse tipo de coisa em petit comité, nos grupos de estudo, porque eu acho mais legal. Assim, a gente pode contar todas as loucuras, são 10 pessoas, 15 pessoas. Ahn, essa de como é que nós, frente a um bebê, temos que ter como é que eu diria, uma atenção redobrada na nossa fisionomia, nos nossos atos, no nosso toque, na nossa a mão que vai, a mão que vem, a mão que levanta, o corpo que se abaixa, tudo isso entra em jogo na relação. Lia, o que que a gente sabe hoje? A gente sabe da importância dos movimentos gerais do bebê. Bom, gente, também não foi ontem que descobriram isso, tá? O prédio já... Mas tudo bem. O real do bebê, dito pela psicanálise, que deve ser considerado, certo? Aí o analista não tem real, né? O analista é só a alma, deve ser. Porque se o corpo do analista está ali, ele faz com o bebê e com os pais um sintoma. Não tem para onde fugir. Quando você está sentada com o bebê e que o bebê vem para cima de vocês por exemplo, ontem eu tive um pequenininho que ele já agora não, ele começou a andar agora, aquela coisa linda, né? Os pais, ali, ele está vendo, ele está andando agora. E aí ele deu uns passinhos, veio em cima de mim, parou na minha frente assim e acho que ele ia cair, ele tentou se segurar, né? E a mão dele veio aqui assim. Sabe quando você vai vendo assim de câmera lenta, tipo aqueles filmes do Superman, sabe? Eu falei, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu digo, eu dou meu corpo, ele dá apoio, eu dou minha mão. E isso tudo tem uma consequência na maneira como eu acolho. Porque isso é acolhimento, gente. Acolhimento é você pegar. Isso, o acolhimento psíquico de como a gente recebe se reflete também no holding, né? Então, como é que eu vou? Aí ele fez assim e virou. Eu digo, oh, Deus, é muito grande, meu Deus. Porque aí eu não precisei fazer muita coisa. Mas você fica, o seu corpo entra em jogo na hora do atendimento.
Se você faz, levanta a sobrancelha, se você faz, você vê, foi o que eu fiz? Acho que ele disse alguma coisa e eu fiz, acho que eu tava com fome, gente. Eu fiz assim, aí a mãe olhou assim, você viu algo errado, Lia? Eu disse, não, eu tô com fome, acho que minha barriga, que eu tive que dizer alguma coisa extremamente no meu real, do meu corpo, para não fazer o fantasma da mãe sair a galope. Então, tudo que a gente sente, aquilo faz parte do atendimento. O bebê e os pais vão levar aquilo ali como não só aquilo que foi dito, mas aquilo que foi expresso, aquilo que foi sentido durante a sessão. Tem um livro aqui, acho que é Minha Análise com Lacan, são vários psicanalistas que fizeram análise com Lacan, contando a própria análise. E tinha um que dizia assim, olha, eu sentia quando o Lacan fazia assim, ó. Eu dizia, pronto, eu já enchi o saco dele, eu acho melhor eu calar a boca, ele me mandar embora. E quando ele fazia, hum, ai, opa, tô falando alguma coisa de interessante. Acho que ele vai gostar, vai ficar todo feliz com o que eu vou dizer. Então, tudo isso que vem do analista tem uma consequência no percurso da cura, no trabalho que é feito com as crianças e com os bebês. Ai, o bebê é só corpo? Não tem só esse corpo, não. A gente vê pais, por exemplo, eh, essa semana também recebi uma família em que eles estavam. Eu vi que a coisa não estava muito boa do lado do casal e o menino só queria dormir se fosse na cama e se fosse no meio, né? Problema de sono. E aí os pais vieram uma vez e a criança veio, mas ele sentou no sofá, o pai, a mãe e a criança veio. E aí, quando foi essa semana, chegou a criança, o pai de um lado, a mãe do outro. Eu disse, vixe, aí tem coisa. Eu só fiquei esperando para acontecer, para eles disserem assim, olha, ele tá até bem melhor, mas a gente... Então, assim, antes de falarem, o corpo falou por eles também, né? Então, quando eu vejo um bebê que está fechado, que não quer conversa, que não está olhando, que não quer ir para perto da mãe. E aí a gente vê, às vezes, se a gente presta bastante atenção, a gente vê o corpo da mãe, alguns corpos de mães fazem isso, ainda numa tentativa de ir atrás, outras já ficam assim, dizendo, eu não aguento mais. E aí a gente vê um pai que vem atrás. Eu acho que se existisse uma maneira da gente ver as áureas dos nossos pacientes, esses pequenininhos, a gente veria várias camadas se mexendo de acordo com aquilo que vai acontecendo durante a sessão. E a gente vai fazer o quê, Lia? Só ficar olhando o cinema? Não. Nós vamos pegar aquilo que a gente ouve, a gente amarra com aquilo que a gente vê e a gente propõe alguma coisa. Nessa proposta, tem o que foi dito, o que não foi dito e partes, partemos de uma hipótese e não de uma injunção. É isso que ele tem. Oi, Ana. André, libera aí a... Então, acho que estou liberada. Lia, tão bom te ouvir, já tem uma série de questões assim colocadas, mas eu fiquei pensando, né, no que tu coloca de que o bebê já traz a questão, né? A família, quando te procura, quando nos procura, traz a questão. Muitas vezes a mãe verbaliza, né? E é tão importante isso que tu diz. Buscar ajuda rápida e a gente ter uma lentidão na observação. Eu me lembrei de alguns dos teus vídeos, tem um que tu chega a tropeçar porque tu tá tão atenta ao bebê que tu tá recebendo que tu vai indo e tu cai, né? Lembra? Sim, sim. É, esse é um. E um outro que tu comenta de que tu te sentia muito palhaça, né? Dá uma ideia de que tu te sentia tão espontânea que eu acho que é o que tu estava falando agora, assim, do que tu sente, né? A tua contratransferência interfere muito.
no que tu vai poder, né, dizer para aquela família. Mas aí eu fiquei pensando, se já se sabe de algumas dessas questões há tanto tempo, né? Tu citasse aqui o Kanner de 43, depois estudos de 70, nós estamos em 2025. Será que é essa nossa era digital tão rápida, né? E claro que tem uma série de facilitações, tanto que estamos aqui 200 e poucas pessoas te ouvindo falar, né, da França, isso é maravilhoso. Mas será que às vezes essa rapidez que a gente vive nessa era digital não está também interferindo para que a gente tenha mais sensibilidade na observação do nosso trabalho e até nas nossas próprias intervenções, por exemplo, né? Eu acho que sim, Ana. É, algumas pessoas aqui estão no grupo Premier Pas, né, Uhum, são primeiros passos. E quando eu quis criar isso, eu disse assim, é os primeiros passos dos bebês e é os primeiros passos dos adultos que estão virando pais. E os primeiros passos para muitas analistas também, né? E aí, por causa da live da Cristine, entrou muita gente no grupo, e um grupo que era de 300 pessoas, hoje está com 750, né? Aí eu falei, bom, vamos ter que botar um pouquinho de ordem aqui nesse negócio. E aí eu fui, disse, bom, refleti, pensei, gente, é o seguinte, tem muita notícia, live, curso, não sei o que, não sei o que. Eu falei, nós vamos no final de semana, todo mundo publica o que quiser, certo? E durante a semana não pode publicar, se faz outras coisas. Nossa, eu fui, recebi direct dizendo assim, pra quê? Por que que não pode saltar todo o tempo? E aí eu disse assim, mas pra quê? Aí eu via muitas pessoas que vão passando de um grupo para o outro, né? Chega às vezes coisas que ela mandou para o marido, né? Cai no grupo, no grupo. Eu falei, a gente tem, eu não assim, não querem parar para pensar, tudo bem, mas eu não vou deixar isso acontecer comigo. Então, assim, aí a gente vamos devagar. No final de semana a gente abre o grupo, tem todas as coisas. Que a gente pode ir ver live, curso, não sei aonde, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, mais devagar, uhum, devagar. A uhum, gente tem que forçar. Hoje eu vi um estudo, hoje de manhã um estudo, acho que foi feito pela Universidade de Cambridge, falando que os adolescentes que veem aulas, videoaulas em normal, e agora você não pode ver, né? 1,5, 2, né? uhum, Você bota, às vezes, aquela galera que manda áudio muito sim, grande para você no WhatsApp, aí você põe no 2, assim, eles provaram que quando você vê um vídeo muito rápido, você assimila menos. Os alunos não conseguiam dar as respostas, em quase 20%. Ou seja, essa velocidade que a gente está indo uhum, está nos prejudicando muito, e eu acho que está prejudicando muito nossos bebês. sem dúvida. Tem outras pessoas com a mão levantada e tem uma série de Pois é. comentários aqui, né? Eu só vou ler algumas e aí, na medida que tu puder ir juntando, talvez. Tem o Luiz Carlos pede para tu falar um pouco sobre como começou o teu interesse a respeito dos movimentos gerais. Olha, quando eu cheguei na França, em 2000, eu tinha feito 2 estágios em Fortaleza, dentro de uma UTI neonatal, e eu tinha pedir para um tio meu para ver é, é, ecografias. Em 2000, não, 2000 eu vim para cá, isso foi em 1996. Eu não podia imaginar que hoje a gente já está aqui, entendeu? Então, assim, eu comecei essa minha vida profissional dentro de uma UTI neonatal. Era ali que eu comecei, foi por ali que eu comecei a ver bebês. Esses anos todos com a Cristine, todas as coisas que ela vai aprendendo, que ela divide, a gente tem uma reunião uma vez por mês na casa dela, o que é que a gente tem de novidade, o que é que a gente ficou sabendo, quem apresentar um artigo que leu.
E aí foi chegando essa história, sobretudo do lado do Muratori, né, da Itália, a questão motora. E depois tem aquele artigo, Cris, se você está por aí, Cris, dá aqui para o pessoal aquele artigo da Evelyn Cab, joga aqui no chat, please, sobre a A questão Cris está por aí, eu vi. tá aqui, Cris, tá aqui, ó. Da questão dos movimentos gerais, mas isso também já existia. O que é que diferenciou? Foi que ela viu que procurando uma coisa, ela achou outra, que as mães de bebês que não tinham os movimentos fidget, né, que é aquele movimento mais importante, elas tinham uma espécie de não colocação, não construção da paternidade. O laço se construía com bem mais dificuldade. E aí foi se vendo, quando a Levenkab veio para Paris mostrar, eu me lembro como se fosse hoje, lá na associação, ela mostrou um vídeo de um bebê que estava bem, e todo mundo olhou e disse, ah, que bonitinho, né, assim, que gracinha. Aí ela não mandou falar nada, ela mostrou um outro de um bebê, e a gente estava assim, a gente vê, hum. Os bebês que não têm os bons movimentos gerais dão uma sensação no nosso estômago, é uma coisa tão visceral que só quando a gente vai fazer e ver, e ver, e ver, é que a gente sente. É, quem tem aqui, a Cris fez a formação dos movimentos gerais. E, assim, não sei se a doutora Marta está aqui, que é uma pediatra também, uma grande pediatra. Tem uma também que fez a neonatologista, a Rosa. Ela disse, Lia, eu achava que já conhecia bebê. Agora eu Aqui, aprendi. aqui da Horizontes, a Manuela, a Jaque e a Josiane Vaz fizeram a primeira parte com a Raquel Cassel ano passado aqui. Raquel veio a Caxias do Sul, aqui, né, próximo a Porto Alegre, e as gurias fizeram a primeira parte. Falta, não sei como é que chama, né? Tem dois, Aperfeiçoamento, são dois níveis. isso. Mas as gurias fizeram também. A Então, gente fez a primeira e a segunda parte, Renata. Quem que falou? Ah, é, Josi, desculpa, desculpa. Vocês fizeram, Isso aí, fizeram toda, né? Ah, tá, é verdade, desculpa. isso aí, Então, Josi, você sabe, é uma questão de sensação. Se você exato. consegue, né? A professora da Associação Bubat, que deu pra gente, assim, eu nunca vou esquecer a frase dela, ela disse assim, eu não quero a descrição, eu não quero saber o que vocês acham, ah, é porque o bebê faz isso, ah, é porque ele virou muito a cabeça para isso, ah, é porque ele tá com hiperextensão, ela disse, assim, não, isso são coisas técnicas, não é com isso que vocês vão poder aprender a ler os movimentos gerais, é sensação que você Uhum. tem quando vê o O bebê. mal-estar que a gente sente, a angústia e a vontade que dá de ajudar aquele bebê Ir no lá e seu tempo. mexer nele, Exato. e de ir lá e mexer. Organizar o corpo. Uhum. Então, isso mostrou até o que é que isso provou? Que o Freud tinha razão. A pulsão nasce no corpo. Então, a gente esqueceu esses anos todos o corpo. Voltemos que voltar para ele. Yeah. Oi. O pessoal da equipe da Vera Zimmer, lá da Unifesp de São Paulo, a Maia apresentou um trabalho muito sensacional, onde ela apresentou a questão do sistema nervoso central. Daí ela fala dessa questão mesmo do corpo e de todos esses movimentos. E ela fez uma interligação que quando os bebês eles têm essa questão congênita, essa questão fisiológica, essa questão genética, né, que tem alguma questão como o torcicolo congênito, que foi um caso muito específico que ela trouxe, ela disse que esse bebê sente tanta dor, tanta dor, tanta dor, que ao passo em que ele vai sentindo essa dor, ele vai causando esse retraimento relacional, e ao passo que ele causa esse retraimento relacional, ele também causa uma hipersensibilidade. Então ele fica num formato que ele fica hipersensível ao toque. Ela apresentou esse trabalho aí em Paris e é sensacional dizendo do corpo, né? E do quanto essa questão do corpo, quando não vista, quando não olhada, ela vai também trazendo essa questão do retraimento relacional. Esse é um trabalho da Maia que foi apresentado aí, falando da questão do sistema nervoso central dos bebês.
Então, essa questão, a Teresa quer falar, essa questão da proeminência do corpo no trabalho com os bebês, é, eu acho que agora está mais do que evidente, né? Mas eu acho, eu acho complicado, às vezes, a gente levantar a bandeira achando que a gente achou, sabe, abriu a pó, criou, sabe? Não é assim, já tinha gente falando disso há muito mais tempo, só que a gente não quis ouvir. As psicomotricistas, as TOs, as fisioterapeutas, as osteopatas estão lá trabalhando há muitos anos, falando que a gente tinha que ver alguma coisa, e nós, os psicanalistas, todos, né, da nossa cadeirinha atrás do divã, achávamos que não, mas isso não está na linguagem? Qual linguagem? Tereza. Então, boa noite, Lia, que ótimo. Minha questão tem tudo a ver com o corpo, é uma coisa da qual eu nunca ouvi você falar. Então, aproveito a oportunidade. É o seguinte, Lia, crianças que andam na ponta do pé, né? Quando começa a marcha, um pouco depois de começar a marcha vem na ponta do pé. Eu escuto falar disso desde 1900 e bolinha, né? Na minha família, na vizinhança, não sei o quê, sempre teve alguma criança que andava na ponta do pé. Crianças essas que eu vi crescer, algumas, outras eu tenho notícias mais de longe, outras que se perderam, mas assim, eu nunca tive notícia, ao longo da minha vida, de que crianças que andassem na ponta do pé necessariamente se tornavam autistas, né? Hoje em dia, andar na ponta do pé é tomado como mais um índice de risco de autismo, né? O mais clássico você já falou, ele não olha, não ri, o movimento é assim, o pescoço está assado, o quadril não encaixa, não sei o que, não sei o que. Bom, essa semana eu comecei a atender uma mãe e uma história que eu achei terrível. Uma criança que foi muito bem até 1 ano e 8 meses. Ria, cantava, dançava, representava, estava na creche, era uma fofa, parará, parará. Com 1 ano e 8 meses, essa criança que já andava há algum tempo passa a andar na ponta do pé. A escola, então, pediu laudo, né, já enfocando no autismo. Leva um neurologista, leva outro, tererê, tererê, enfim, um boneco lá deu um laudo de autismo. Quando chegou aos 3 anos, o que se detectou, porque essa criança foi complicando, foi fazendo convulsão, foi tendo uns febrões, não sei o quê, não sei o quê. Resumo da ópera: essa criança tem um tumor no cérebro. Hoje em dia ela está com 10 anos, já foi operada 2 vezes e agora não tem mais condições de ser operada. Essa criança é tratada como, no Brasil como autista de suporte nível 3. E aí a mãe diz, ela era autista, e, né, porque andava na ponta do pé, o diagnóstico de autismo veio antes do tumor. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu fiquei pensando nessa história, quer dizer, eu estou ao longo da semana pensando nessa história de andar na pontinha do pé. Lia, nunca te ouvi falar sobre isso. Você pode dizer alguma coisa, por favor? Beleza. Eu tenho um paciente, que é filho de uma professora de creche, que fez uma formação, porque eu estava dando aula na cidade sobre riscos de TEA, né? E ela chegou, entrou no meu consultório e disse assim, ela já começou a chorar, disse assim, doutora, eu falei, eu não sou doutora, meu filho, a escola me chamou e disse para me levá-lo correndo para um psiquiatra infantil, né, porque aqui é psiquiatra infantil, e o psiquiatra infantil, quando eu levei, olhou para mim e disse assim, bom, aqui na França, hein, É, seu filho é autista. Aí ela fez, como? Como? Ela disse, por quê? Você tá com algum problema? Tá com alguma dificuldade? Qual o problema de aceitar que seu filho é autista? Em 15 minutos. Aí ela disse assim, não, não é que eu... Ela disse que ela e o marido, eles olhavam um para a cara do outro, não tinham a menor ideia.
Aí o médico disse assim, mas assim, não tem um problema em ser autista. Eu sou autista, meu filho é autista, nós dois somos médicos, não tem problema nenhum. Daí ela me trouxe a criança, mas assim, eles são de uma família bastante humilde. ah, e eu falei, olha, eu sei que vai ser um acompanhamento longo, mas seu filho não é autista. Aí ela disse, como é que eu vou fazer? Eu disse assim, ele vai ter que ir para o CAPS, porque a senhora não vai poder pagar psicomotricista, sensório motricista, fono. Ele precisava de várias coisas. E aí ela levou para o CAPS, um CAPS infantil. E a médica do CAPS disse, ele era autista. Aí eu disse, me dê o telefone dessa médica, eu vou ligar para ela. E aí fui conversar com ela e disse, olha, é o seguinte, ele tem distúrbios sensoriais, ele anda na ponta dos pés, viu, Tereza? Ele, ele não fala coisas conexas, aquela outra frase, né, de não usa o objeto com como é o que o pessoal da aba que diz, no objeto com o sentido, uma coisa assim. Ele é autista. Eu falei, olha, a senhora tem toda a razão, ele tem todas essas características que a senhora falou, mas ele ainda assim não é autista. E ela falou assim, mas a senhora é médica? Eu disse, não, eu não sou médica, eu sou clínica. Eu estou com esse menino há 1 ano e meio. O menino é tudo de maravilhoso. Tá falando, conversando. Ele ainda anda na ponta dos pés. Mas ele tem uma problemática que é sensorial, motora, que ele vai indo, continua indo para uma psicomotricista. Mas ele não é autista. Não existe mais diferenças, não existe mais dificuldades. Só existe autismo. Aí vão bater na minha cabeça, Lia, você está dizendo que não se deve fazer diagnósticos de crianças autistas? Não é isso que eu estou dizendo. Mas talvez deveríamos guardar os diagnósticos para quem realmente precisa. É tão Estou. importante, Lia, isso que tu diz, porque a gente vê, às vezes, criança que tem seletividade alimentar também recebeu o diagnóstico, né? Até tem, eu tô lendo aqui do chat, porque tem muitas colocações, muitos cumprimentos, muitos agradecimentos. Tinha uma pessoa que pedia que tu falasse dos riscos que tu já falasse, e uma pessoa perguntando como falar, né? Se o analista deve informar o diagnóstico ou não, mas eu acho que também no que tu está dizendo, depende da forma, né? A É, mas forma, a psicanalista não dá diagnóstico, a gente começa pois é. daí. Psicanalista não dá diagnóstico. A gente tem cada qual no seu quadrado. Nem Hum. faz laudo, né, Lia? Nem se fala, né, Tereza? É, mas o que a gente pode é receber isso que está vindo como, Uhum. como um laudo ou um diagnóstico, ver com a família como é que aquilo ali está mostrando para a família. Essa criança que eu contei aqui para vocês, desde o início, assim, a mãe teve uma depressão pós-parto violenta, porque ela perdeu a mãe no segundo dia do nascimento dele. Então, ela só conseguia chorar durante 4 meses. E ela dizia: eu tenho certeza que ele é autista, ou seja, o que for, porque eu não pude ficar com ele durante 4 meses. Ele não existia para mim. Era a frase que ela dizia. Uhum. E o pai não se encontrava nessa criança que não parava quieta 1 segundo. Assim, correndo. Ele, às vezes, ontem, ele fez isso assim. A gente foi brincar de massinha, e aí ele pega a massinha e diz: vamos brincar de massinha, vamos brincar de massinha, né? Aí eu olhei assim pra cara dele, disse assim: tu vai pra onde nessa pressa? Porque a gente Uhum. tem 1 hora aqui, eu e tu. Aí ele olhou assim: ai, me escuta, vamos curtir a massinha? Aí ele pegou, aí quis né, abaixar assim a massinha, né? Aí eu disse: coitada da massa. Vai matar a massinha? Como é que a gente vai conseguir brincar com a massinha se tu matar ela assim? Vai devagar, pega o rolinho aí. Tsh.
Aí ele olhou assim para mim. Aí eu disse, vai, agora é tu. Que ele não consegue. Mas eu digo, valeu o esforço, né? Valeu o esforço. Mas aí ele foi fazendo, ele foi trocando as cores e ele disse assim: eu já sei, a senhora vai dizer que aqui a gente não mistura as cores da massinha. Eu digo, não, aqui a gente não mistura nada. Massinha azul é massinha azul. Aí um pouquinho de castração, né? Massinha vermelha, massinha amarela. E aí ele fez separado, eu disse, aí eu quero mudar de cor, mas tenho que guardar, né? Eu digo, a gente termina alguma coisa para começar outra. Isso tudo, essa sequência, para mim, eu dizia assim, os barulhos que ele fazia, aquela pressa que ele tem algo realmente motor de um certo comprometimento, mas que é muito mais ligado à excitação, né? Mas assim, não é uma coisa, não é a excitação que dá os movimentos muito bruscos, e também não é só os movimentos muito bruscos que dá a excitação, é os dois, são os dois. Então, eu tento, às vezes, ir mostrando o movimento para ele e tento, ao mesmo tempo, ir falando. Então, assim, é como se, na minha cabeça, eu estou alimentando essas duas coisas que podem ter espaço para não correr, entendeu? A hipótese que passou na minha cabeça foi a seguinte: é, acho que tudo que esse bebê quis foi que passasse rápido a depressão da mãe. Então, deixa eu correr, pode ser que daqui a pouco ela, sabe, mês que vem para, amanhã de manhã, quando eu acordar, tá bom? Já passou? Então ele ficou passou a quinta, sabe? E saiu. Então, assim, ontem esses pais, assim, que foi um caminho lindo que eles fizeram, a mãe foi para análise, ela disse que já, deixei para lá, não fiz 4 meses, fudeu, entendeu? O que que eu vou poder fazer? Agora eu vou curtir. E o pai foi aos poucos conhecendo o filho e aprendendo a ser pai, que ele não conseguia. Uhum. Então, essa questão foi diagnosticado por 2 psiquiatras infantis de autismo e ele não é autista. Mas você segurar isso, meu Deus do céu. Cheguei em casa, meu Deus, eu tô brigando com o médico já agora. Mas eu acho que valeu a pena. Eu acho que valeu a pena. Tem uma pessoa que coloca Eu, se sou essa eu, questão sou não eu, é Josi. Eu não queria está dar uma ligada também à palavrinha. imaturidade dos pais. Ah, Eu até tô olhando um pouco para o tempo, né, Lia? E eu sei que a Renata, a Mônica, a Vani também estava com a mão levantada. Eu não sei se ela desistiu. E eu a estava. Josi, eu É, pediria que fossem breves nas perguntas, porque a hora também é bem adiantada lá para a Lia. Uhum. é. Agora que eu Eu, tô. eu, eu queria, eu penso que eu estou na. Eu levantei a mão primeiro. Lia, tudo bom? Boa noite a todos. Eu estou aqui em Pernambuco. Tudo bom, né, Lia? Tudo A jóia. Lia tem me ajudado muito e foi essa mulher que me despertou o desejo pelos bebês, com a pós. Então, eu achei muito interessante, Lia, quando você traz o corpo, né? Que aí a gente vê as fases sensório-motor, a gente vê os movimentos gerais, e a gente não pode esquecer uma frase que eu sempre uso, que Freud disse lá no início: o ego, antes de tudo, é corporal. Então, o corpo, para atender um bebê, o nosso corpo tem que estar ali presente, porque o que está presente numa terapia com o bebê é o corpinho dele, porque ele vai se comunicar com esse corpo. Eu lembro, o Davi lembra ali, que a gente vai continuar com a supervisão, o Davi, ele tem um atraso na fala e aí ele começou a colocar coisa na boca dele. Eu disse, é uma boca que o Davi tem 2 anos e 6 meses. Coisas que entram na boca e saem da boca. Ele olhou para mim e veio na minha boca. Ele abriu a minha boca. Ele começou a colocar coisas dentro da minha boca. E depois ele veio aqui para minhas costas e ele começou a colocar coisas aqui dentro da minha roupa. Então, se a gente for pensar isso aí, por que foi que o Davi chegou? Porque o pediatra, quando viu a primeira vez, disse: esse menino tem autismo, porque ele está colocando coisas de uma cestinha para fora. E não tem nada a ver, não entende de criança. E o Davi chegou para mim, e ele fazendo isso. Então, o que que o Davi estava querendo me dizer? Então, o corpo do Davi comunica, as ações do Davi comunicam. Eu até coloquei lá no chat, nós precisamos
como psicanalista, né? Psicanalista não dá diagnóstico, psicanalista não enaltece as patologias, não enaltece, mas o psicanalista olha o sujeito. Isso que Lia falou. Muito obrigada, Lia. Parabéns. Maravilhosa palestra, viu? Saudades. Tchau. Lia, Obrigada. só vamos aproveitar e ouvir a Vani, que está há um tempo já com a mão levantada. Por favor, Vani. Tá com a câmera fechada. Boa noite. Eu estou com um problema na minha câmera, tá? Por Tá. isso que eu vou abrir. Vou tentar ser rápida para minhas colegas conseguirem fazer a colocação delas, tá bom? Então, a gente vê hoje em dia muito essa questão assim, são as telas, não estou dizendo que não seja, né? Mas assim, são as telas, os pais colocam o celular para ser a babá eletrônica da criança e tal. E tem uma coisa que, assim, os pequenininhos, aqui no Brasil, isso é quase recente, vão para a creche com 4 meses, né? Tem empresas que licença maternidade da mãe é de 6 meses, mas são poucas, né? A maioria são 4 meses. Então, ainda tem a fila para conseguir ir para a creche. Então, já coloca quando a mãe está grávida, né? Então, assim, a criança, ela fica na creche, e há um tempo atrás, as creches aqui em São Paulo, elas eram locadas na Secretaria do Bem-Estar Social e não da Educação. Então, a Secretaria do Bem-Estar Social é aquela que é o mínimo social, né? Comer, abrigo, não era alocada na Secretaria da Educação. Então, essas crianças, elas ficam até uns 5 anos de idade numa creche, e que tipo de treinamento esses cuidadores dessas crianças, que pegam essas crianças muito bebês, trabalham com essas crianças? Como é que é trabalhado isso, né? Então, a gente sabe que tem o horário da comida e tem o horário do soninho, troca de fralda, mamadeira, mas que estímulo que essas crianças... Então, assim, elas passam mais tempo, as crianças, no ambiente escolar aqui no Brasil, né, do que em telas. Então, quando ali atrás que questões de autismo, de outras questões que o Piaget já trazia há muitos anos atrás, né, estão se falando agora. Então, a questão, por exemplo, das telas é algo novo para se culpar desta alienação infantil. Mas e a educação? E as creches? Né? Que trabalho é feito para estimular a questão corpórica da criança, cognição, estímulo? O que é feito? Quem são essas cuidadoras, né, que ficam com essas crianças? Com essas crianças vão para a escola, ficam 6 horas numa carteira. Não sei se vocês já viram, eu sou educadora também, sou psicanalista e educadora, né? Se vocês verem um pátio de uma escola, tanto pública... Vani, eu vou ter que pedir para tu sintetizar um pouco, Isso, porque só ainda fechar. temos duas pessoas e já são 00:30, né, Lia, para ti. Eu só vou fechar do pátio, tá? Tá Por favor. bem. Por exemplo, se você vê um pátio na hora do intervalo da criança, né? Ela não sabe se vai ao banheiro, porque ela tem 20 minutos. Ela não sabe se vai ao banheiro, se vai lanchar, se vai brincar, se vai... Parece, assim, um pátio de um manicômio. Então, era isso que eu queria trazer, a questão também da educação, que é desde lá dos 4 meses até a universidade, vamos dizer assim. Tá bom? Olha, Vanice, você colocou uma questão muito interessante, eu acho que merecia uma live inteira só sobre isso. Deixa eu só cortar ali, me perdoa. Meu nome é Carmen, eu não sei porque está Ah, como Vani, tá bom? desculpa, Mas que é tá meu, acho que é o meu erro mas, aqui. mas mereceria todo um dia inteiro de discussão sobre a formação do pessoal que né, dos profissionais que trabalham com os bebês desde a creche. Mônica, minha bela. Oi, Gente, vocês têm que Lívia. pedir para a doutora Mônica o artigo dela. Vou pedir para ela jogar lá no grupo. Ela escreveu um artigo Lívia. lindíssimo sobre o Boulanger, porque ela acabou de terminar a tese dela aqui em Paris, assim, com excelente estrelinha, sabe como é que a gente tinha naquela época? Maravilhosa. Por favor, Mônica, manda o teu artigo para a gente, tá? Tá, obrigado, viu, Lê? Obrigado pela aula, sempre maravilhosa. Eu queria só complementar que saiu uma nova carteirinha da criança, né, do Ministério da Saúde aqui,
e que eles mudaram tudo isso. Mas até 2024, o ano passado, na carteirinha de vacina tinha como riscos para autismo o andar na ponta do pé. E quando a Tereza falou, eu lembrei disso, porque sempre me chamou a atenção essa questão. Eu até tenho uma pacientinha que não tem nada de autismo que anda na ponta do pé. Era isso. É interessante. Bom, podemos mudar. Renata? Renata, Então, a colega que não é a Vani, que eu me esqueci o nome, mas ela fez uma colocação exatamente de uma coisa que eu queria que tu falasse, mas eu acho que vai ficar para a próxima live, né? Porque conversando contigo, tu contaste que foste muitos anos coordenadora de uma creche aí em Paris, numa proposta montessoriana, né? E particularmente eu me interesso muito por escola infantil. Eu tenho, né? Trabalho há 30 anos e há 5 anos tenho uma escola infantil aqui em Porto Alegre. E eu queria te ouvir falar um pouco disso, assim, da importância, né? Porque, para mim, hoje, aqui, pelo menos na nossa experiência aqui, os educadores de educação infantil são fundamentais na detecção dos riscos. São eles que, dos riscos de desenvolvimento, não estou falando de risco de autismo, risco de desenvolvimento, questões que não vão bem com o bebê, porque são eles que percebem, são eles que podem comunicar. Acho que falta, sim, informação, mas eu fiquei muito interessada em te ouvir mais falar sobre a questão dos educadores diferente, né, talvez da França, onde o sistema de saúde pode reconhecer mais cedo essas dificuldades dos bebês. Aqui eu acho que está na mão dos educadores. Então, se não der para falar hoje, já vamos marcar aí, porque a Ana Paula também, que estava aí também em Paris, já disse, a gente precisa da Lia para falar para os nossos pais das escolas e para professores, né? Fazer um evento não excludente, mas assim, convocando mais esse público também, pais e professores. Então, já estou amarrando aí uma outra live, uma live, um Zoom, sei lá, né? já O que tu está o quiser. convite feito, Já Lia. está feito. Não sei se vai dar tempo de tu falar, mas enfim, essa era a minha questão sobre os E eu educadores. quero só acrescentar dois comentários do que eu consegui ler, porque o chat aqui tá bombando, mas assim, uma pessoa colocou um dado interessante, que o encurtamento, às vezes algumas questões da marcha das crianças pode ter a ver com um encurtamento de tendão. Tá? E tem uma pessoa ali que pede que tu dê indicações de referência sobre o retraimento. Hum. Ah, pronto, cadê ele? Ele estava aqui hoje. Só um segundo. O que que eu fiz com ele? Ou então depois no grupo Ah, lá. não, mas vocês conhecem o livro Hum, da Graziella Crespin, né? A clínica precoce, não é isso? Não, eu não sei o que que eu fiz dele. Ele estava aqui hoje na minha biblioteca. A clínica precoce. Quem que me dá o nome aí? Cris é o meu HD. Apetência precoce, Não, apetência, na apetência simbólica, né? Aquilo que ela apetência fala, mas o simbólica. nome do livro é A Clínica Precoce, o Nascimento do Humano. Pronto. E se eu uhum. não me engano, como foi esgotado, ela liberou o PDF. Então vocês podem achar, e ali já tem assim muita coisa para vocês terem um embasamento do que é risco, né? E quais são os Hum. sinais que a gente pode começar a dizer, opa, 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 a gente puxa a sonetinha de alarme. Para te responder, Renata, rapidinho. Quando eu fiz o meu primeiro mestrado com a Graziella Crespin, que foi minha diretora de pesquisa, ela trabalhava em creche e eu fui para uma creche. Isso, Joelma, obrigada. É esse aí. Ahn, eu perguntei uma vez para ela, eu disse, Graziella, por que que eu procuro aí no Kern se tem artigos sobre creche? Tem tanto pouco artigo sobre creches? Por quê? E ela disse, Lia, a creche é um espaço que é um prolongamento da maternidade. Não é ainda Uhum. criança para ir para a escola, é creche.
né? Então, toda essa áurea que a gente vê de maternidade, que é aquela coisa linda, maravilhosa, que tudo vai ficar bem, que você vai se apaixonar por seu filho na hora que ele sai da sua barriga, ou na hora que ele chega nos seus braços, vai ser aquele encanto, paz, você vai dormir na segunda noite, já não se preocupe, nada vai acontecer, a libido, imagina, vai continuar do mesmo jeito. Tudo isso não pode ser falado, para não destruir essa redoma que a gente acha que é a maternidade. Então, não sai. Por coincidência, o pessoal que trabalha em creche, aí no Brasil eu não sei, mas aqui eles têm uma formação muito curta. Por terem uma formação curta, não se autorizam do lugar de fala. Acham que, mesmo vendo bebês de 7 da manhã às 18 horas, 5 dias pela semana, que eles acham que não conhece o bebê. E nem sabe como é que é o desenvolvimento de um bebê. E sabem também quando um bebê não está bem, muito melhor que nós todos aqui. Mas não tem lugar de fala. Nós deveríamos ter muito mais artigos, pesquisas. Bom, a gente tem o IRD, né? Maravilhoso, né? Mas que as nossas creches pudessem produzir, vocês que trabalham em creche, de fomentar a voz desse pessoal de creche. Não só da psicóloga da creche, não, mas do pessoal que pega no pesado, que chega em casa com as costas doendo de carregar bebê. Esse pessoal precisa de formação e precisa de uma formação que dê reconhecimento ao lugar deles. Não adianta eu só vir falar de doutor, de movimentos gerais, se não muda o que eles têm, o olhar que eles têm sobre o próprio trabalho deles, porque a opinião que ele tem do trabalho dele, gente, é que nem a gente. Tem um efeito no bebê. Estão aqui me mandando uma pergunta. Então eu vou responder aqui. Gente, ó, em outubro, não, a primeira coisa é que agora nesse verão, né, o verão da gente, vocês têm a Cristine aí, em Rio Grande do Sul, né, na Horizontes, que vai ser muito, muito, muito bem legal. E para quem não está com coragem de ir até o sul do país, vá até Manaus, né, ela vai para o Amazonas também, que vai ser também muito bonito, lá vai ser diferente, não tem nada a ver, assim, vocês podem ir para os dois. Uhum. E no dia 11 e 12 de outubro, vai ter a segunda turma, Cris estava na primeira, sobre os movimentos gerais. Então, vou passar o link para você, está aberto lá no Simpla, tá? Mas só são 20 vagas, porque a professora não quer mais do que 25 e 5 já foram. Então, já tá aberto lá no Simpla. Só para quem já fez a primeira etapa. Não, não, esse é para iniciantes. É só para iniciantes. Quem E vai nunca ser online. É totalmente online, são 2 dias com tradução direta. E eu, Cris, então, a Cris bota o link aí pra gente. tá bom? Agora, A Cris Klein nos ajuda em todos os links, E, textos e tudo. e é um assim, HD, é um HD. É um corram. HD. Só lembrando que assim tem que ser bem rápido, porque assim na última, em 2 horas, todas as vagas já foram preenchidas. Em 2 horas. Então, assim, tem que correr quando a gente colocar o link para fazer a inscrição, né, Ah, Lia? meu Deus, é corrida. Quem vai chegar primeiro? Tá, Tá mas bem. antes de correr para o link o link dos movimentos gerais, tem que correr para o link da Das jornada. jornadas. Da Isso. jornada, isso Eu aí. acho E assim, também, Lia, só para acrescentar que quem não puder nem vir para o Sul e nem ir para Manaus, aqui já está sendo disponibilizado a modalidade online, Isso. então tá? não tem desculpa, não. Não tem desculpa. Embora a gente saiba, né, que a Lasnik prefere ver todo mundo e abraçar presencialmente. Mas, Lia, eu quero te agradecer muito mesmo pela tua disponibilidade, por toda a tua contribuição e o desejo de te ouvir de novo, que todo mundo manifestou. Eu não sei se eu dei conta, pessoal, de ler todas as questões que foram colocando aqui no chat, porque tinha mais de 200 pessoas participando, né? Agradeço demais a presença de vocês.
esses eventos a Horizontes têm organizado semanalmente para preparar para a vinda da Lasnik, né? Na próxima quinta-feira, nós vamos contar com a Marilza no dia 10 falando de pesquisa psicanalítica, né? Pesquisa em psicanálise. E no dia 12, nós teremos a Laura Romero, que vai falar das questões do corpo dos bebês e os efeitos na relação com os pais. É um trabalho bem recente, né, Lia? Eu acho que a Laura fez. Laura é E minha filha, é. teórica. Ah, ótimo! Então, Não, sábado que vem nós vamos ouvir a Laura às 9 da manhã e na quinta-feira, dia 10, a Maurilza, E não, falando depois de... tem a Bruna Detoni, que até está comentando aqui, que é a tese de doutorado dela. Até a Bruna foi premiada agora aí no Congresso em Paris, no pôster, né, Bruna? Acho que foi no trabalho, me corrige. É, mas que a tese dela é sobre educadores da educação infantil. Então, tem um monte de coisa ainda que vai acontecer até a jornada. Depois da jornada vem o depois da jornada. Aí a gente conversa depois. Lia, se não der tempo antes da jornada, para depois da jornada, vamos fazer um encontro para falar sobre educação para pais e educadores? Topas? boa noite para você. Bom domingo. Fica aí, bota aí na tua agenda, vai pensando. Gente, eu Quero te queria ter agradecer falado muito. eu queria ter falado de bem mais coisas, mas assim, quando eu começo, me vem todos os casos, e eu acho mais interessante, às vezes, contar casos do que contar teoria. Mas bom, É muito rico, né? Os casos, a forma como tu coloca também, muito afetiva, né? O teu jeito de trabalhar, muito sensível. Eu acho que isso ilustra muito, né, Lia? E fala muito, por isso esse desejo que a gente fica de te ouvir mais, enfim, e já, a Renata já está alinhavando o próximo E outras cositas más. e outras. Mas que muito bom. obrigada mesmo, Lia. Lia, Gente, só obrigada uma pela parte, paciência e pelo carinho, tá bom? Até breve. Lia, só uma parte ainda dá tempo perguntar? O que Não, que já resumiu acabamos, Mariel. o nosso grupo daquela gravação você vai poder fazer? Eu vou conversar com vocês, tá bom? A Tá Renatinha bom? falou que Conversa nem deu tempo. comigo. Ô, Renata, tudo bom, amor? Renata Saboia. Sim, imaginei que era outra, Renata, que Não, eu não, já. é a Renata Eu Saboia, ela é de também sou um Fortaleza, amor, mas da sou outra. clínica, da clínica do bebê. Ah, mas esse aqui Então, é cacho antigo, Tá bem, eu sou cacho novo, tudo bem, eu me né, resigno Renatinha? a mas esse tu é um lugar. cacho, é isso que importa, Mas né? eu não, Tem mas, um mas espacinho para todas no eu sou coração aquele da cacho que Lia. me penduro, entendeu? Deixa ela para mim, ela não me conhece ainda. Brincadeiras à parte. Gente, boa noite, muito obrigada a todos. Lia, um especial agradecimento a ti, não só pelo horário aí que tu tá dedicando já tarde, mas por toda a tua empolgação. E eu acho que é isso, nos fazer pensar, né? A gente está, eu diria um pouquinho atrás, assim, né? Ou bastante atrás, mas a gente está indo e se questionando sobre tudo isso, e tu deixa muitos questionamentos mesmo. Muito obrigada, obrigada, obrigada a todos. Beijo, gente. Tchau, Beijo. Beijo. O André agora ainda vai colocar o vídeo da jornada para quem quiser revisar, tá bem? Boa noite, muito obrigada. Obrigada. Não está saindo valores, né? Hein, Os Ana? valores é no Simpla, porque tem várias categorias ali.
Isso. Tem o Ah, link, o André tinha mandado o link aqui no chat. Acho que o André pode botar de novo, deixa eu ver. é bom. É, André, se tu puder colocar ali. Já tô colocando, só um pouquinho. Tá, é que como são várias categorias, tem que ver qual a categoria que cada um se encaixa. E tem descontos para grupo de 5 pessoas ou mais. Aí o desconto tem que entrar direto em contato, pode ser via nosso Instagram ou pelo celular da Horizontes, que eu vou colocar aqui o celular. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para Tatiana e a Rossana, que são nossas secretárias que estão ajudando. Tá Não bom, Muito veio. pessoal? obrigada, André, pelo Muito obrigada. suporte e a Cris também, que deu um suporte interessante. É Obrigada, verdade. Cris. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Um beijo. Boa Boa noite. Tchau, pessoal. noite. Boa Tchau, noite. tchau.